Vamos dar início à aula 6. Muito importante, a aula 6 da apostila de vocês. Vamos lá. Olhe os tópicos: leis, costumes, doutrinas e jurisprudência. Fique aí, vamos acompanhar, que nós vamos desmistificar esses tópicos. Qual a etimologia da lei? Grosso modo, há 3 etimologias. Há o sentido de ler, quando lá em Roma os romanos se reuniam nas praças públicas para fazer o comentário e a leitura dos novos atos. Existe também a concepção de ligare, que denota a bilateralidade da norma jurídica. De um lado, o poder de exigir, do outro, o dever de cumprir. E há uma terceira etimologia: eligere, escolher. O legislador escolhe determinados fatos, aqueles que ele julga como mais relevantes, para que seja lei. O que é uma lei em sentido formal? É todo ato normativo que é emanado de um órgão com competência legislativa, que no caso é o Poder Legislativo, definido pela nossa querida Constituição Federal. Para caracterizar a lei em sentido formal, deve-se levar em conta o órgão que cria ou edita a norma jurídica, e não propriamente o conteúdo. E qual a relevância de lei em sentido formal e lei em sentido material? Só é relevante onde existe a separação de poderes: legislativo, executivo, judiciário, como divisão das funções, como ocorre aqui no Brasil. Já a lei em sentido material corresponde a todo o ato normativo emanado pelo Estado. Lembrando que Estado, aqui tem um significado de União, Estado, Distrito Federal, município. Vírgula. Mesmo que esse Estado não tenha função legislativa. Correto? Existe legislativo, judiciário e o executivo. Então, este ato pode ser emanado do judiciário e do executivo. É o que basta para que seja considerada uma lei em sentido material. O que é o costume dentro do ramo do direito? É aquela norma aceita como obrigatória na consciência do povo, sem que, ao contrário das leis, o poder público tenha estabelecido. Tem 2 elementos constitutivos: o subjetivo e o objetivo. O subjetivo psicológico é a crença de que existe a obrigatoriedade e que, se não houver o cumprimento, haverá sanção. O objetivo é a constância na realização do ato. Ele tem que ter o uso constante e prolongado. Vamos ver exemplo? Nas grandes cidades, passa de um determinado horário da noite. O sinal está vermelho, a pessoa passa. O cheque, que é uma ordem de pagamento à vista e a gente paga a prazo. Como que se faz a prova dos costumes? Pode ser feito por meio de documento. Pega um documento e mostra que aquilo era feito daquela forma, há vários anos. Testemunhas, pessoas que possam corroborar com aquilo. Se vocês olharem na apostila de vocês, tem um artigo que fala, página 36, o artigo fala assim: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, que é o costumeiro, provar-lhe-á o teu da vigência, se assim o determinar o juiz. Ou seja, se a parte quiser provar um direito costumeiro, ela tem que trazer nos autos todas as provas de que aquilo era um costume. E como funciona a aplicação do costume? No direito penal, ele é veementemente proibido. O artigo 1º, inclusive, do próprio Código, já fala que tem que ser por lei.
Assim, se você desrespeita um costume, você não pode ser condenado penalmente falando. E quais as diferenças da lei para os costumes? Na página 36, se vocês olharem na apostila, tem toda uma tabela. Primeira diferença, a lei tem origem certa e determinada. A gente viu nos tópicos lá atrás que ela surge dos órgãos, do legislativo, do executivo, do judiciário. Já o costume não. Ele surge do comportamento humano. Surge de forma anômala. A pessoa passa a seguir aquele comportamento, achando que é lei. Vamos continuar aqui com as diferenças entre as leis e os costumes. Como já dito, a lei foi emanada de um determinado órgão. O costume surge de um comportamento repetitivo. A lei, ela é escrita. O costume é não escrito. A lei, para ser criada, tem todos os procedimentos: iniciativa, discussão, votação, sanção, veto, promulgação, publicação. E o costume? Não. Ele surgiu de um imprevisto. Quanto à vigência da lei? Vigência como se fosse assim: até quanto que a lei vai valer? A lei vale, entre aspas, até que outra lei a revogue. O costume não tem como prever. Seria quando entrasse em desuso. Quanto à prova, a lei não precisa de prova, porque ela já existe por si só. Já o costume deve ser devidamente comprovado. Item 6.3. Doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é o conjunto de estudos desenvolvidos por operadores do direito e que são compilados em livros. Inclui estudos, pesquisas científicas, indagações, pareceres. Você está com uma dúvida acerca daquele assunto, ou até mesmo o magistrado, até mesmo o ministro, ele vai lá e consulta aquele livro que fala sobre aquele assunto. O cara é especialista naquilo. Pega-se a doutrina como fonte de estudo, fonte de consulta e etc. O item 6.3.1 fala das funções da doutrina. No item A fala da função criadora. Os autores criam novos termos, aspas, novos direitos, novos conceitos, e eles acabam sendo importados para o ramo do direito. Letra B, função prática. Devido à grande quantidade de normas jurídicas, faz-se necessária a sistematização. E o que é a sistematização? Colocar dentro do sistema, dentro do ordenamento jurídico, através da análise e da interpretação da norma. E no item C fala da função crítica. A doutrina, pessoal, ela vê o direito de vários ângulos, de cima, de baixo, do meio, e critica. E por vezes, através de uma doutrina, aquele direito lá ele é excluído ou alterado. Item 6.4. Jurisprudência. O que é jurisprudência? Aqui, se você assiste jornal, vê direto, ouve, vê. Ah, jurisprudência, assim, a jurisprudência está assado. O que é isso? São decisões reiteradas, repetidas pelos tribunais sobre determinado assunto. Os tribunais analisam vários casos concretos. E aí o magistrado vai pegar a lei aqui, vai ler, olhar para o caso e aplicar a lei naquele caso. E todos os casos que surgirem iguais àquele tendem a ter o mesmo julgamento. Isso é a jurisprudência, porque segue a jurisprudência do determinado tribunal. Um exemplo de jurisprudência é a do presidente Lula. Entendeu-se que um julgamento em segunda instância não pode prender a pessoa. Ele ainda não é culpado.